Você já acordou no meio da noite, olhou para o relógio e pensou: de novo? Talvez fosse 1 da manhã, talvez 3, talvez quase amanhecendo. Você se levanta, vai ao banheiro, volta para a cama e fecha os olhos acreditando que finalmente vai conseguir descansar. Mas pouco tempo depois, tudo acontece outra vez. Quando o dia começa, a sensação é de que você passou horas deitado, mas não teve uma noite de sono de verdade. Muitas pessoas me dizem que isso faz parte do envelhecimento e que não há nada a fazer. Eu entendo por que elas pensam assim. Afinal, quando um problema se repete por meses ou até anos, é fácil acreditar que ele se tornou normal. Mas uma coisa ser comum não significa que deva ser simplesmente aceita. Agora eu quero fazer uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse problema. Será que é realmente a sua bexiga que desperta você todas as noites? Ou será que, em algumas ocasiões, você acorda primeiro por outro motivo e só depois de abrir os olhos percebe vontade de urinar? Essa diferença parece pequena, mas é muito importante. Nem sempre a bexiga é a responsável por interromper o sono. Às vezes, o corpo desperta por causa de um sono mais leve, de ansiedade, de dor, de dificuldade para respirar ou de outros fatores. Como a pessoa já está acordada, aproveita para ir ao banheiro e acaba acreditando que aquela foi a verdadeira causa do despertar. Quando isso acontece repetidamente, a qualidade do sono começa a cair. Você acorda cansado, sente menos disposição durante o dia, tem dificuldade para se concentrar e até atividades simples podem parecer mais pesadas. Além disso, levantar várias vezes durante a madrugada aumenta o risco de tropeços e quedas, principalmente quando a casa está escura. É exatamente por isso que eu gravei este vídeo. Hoje eu quero mostrar uma rotina simples, que leva apenas 3 minutos antes de dormir. Não é uma fórmula mágica e nem uma promessa de que você nunca mais vai acordar durante a noite. O objetivo é preparar melhor o seu corpo para o sono, reduzir alguns fatores que favorecem esses despertares e, principalmente, ajudar você a entender o que realmente pode estar acontecendo. No final deste vídeo, eu também vou explicar quais são os sinais que indicam que chegou a hora de procurar uma avaliação médica, porque nem toda noctúria tem a mesma causa e, em alguns casos, o tratamento precisa ir muito além de mudar alguns hábitos. Mas antes de fazermos juntos essa rotina de 3 minutos, eu preciso explicar algo que quase ninguém comenta e que pode ser a chave para você finalmente compreender por que o seu sono está sendo interrompido noite após noite. Para entender por que isso acontece, é importante saber que acordar para urinar durante a noite não é uma doença isolada. Na maioria das vezes, é um sinal de que alguma coisa está alterando a produção de urina, o funcionamento da bexiga ou a qualidade do sono. Em algumas pessoas, o corpo produz mais urina durante a madrugada. Isso pode acontecer quando há muito consumo de líquidos no fim do dia, uso de café, chá, chimarrão, refrigerantes com cafeína ou bebidas alcoólicas perto da hora de dormir. Alguns medicamentos também aumentam a produção de urina. Há ainda pessoas que acumulam líquido nas pernas ao longo do dia. Quando se deitam, esse líquido volta para a circulação e os rins passam a eliminá-lo, aumentando a necessidade de ir ao banheiro durante a noite. Em outros casos, o problema está na capacidade da bexiga de armazenar urina. A pessoa sente vontade com pouco volume, tem urgência, percebe que não esvaziou completamente ou precisa fazer força para urinar. Nos homens, alterações da próstata podem dificultar a saída da urina. Em homens e mulheres, irritações urinárias, infecções ou uma bexiga mais sensível também podem provocar despertares frequentes. Também existem situações em que a urina não é a causa principal. A pessoa acorda por causa de dor, ansiedade, calor, barulho, insônia ou dificuldade para respirar durante o sono. Depois que desperta, percebe alguma vontade de urinar e vai ao banheiro. Nesse caso, a bexiga participa do episódio, mas talvez não tenha sido ela que interrompeu o sono. Esse detalhe é especialmente importante quando há ronco alto, pausas na respiração, sensação de sufocamento durante a noite, dor de cabeça ao acordar ou muito sono durante o dia. Esses sinais podem estar relacionados à apneia do sono e precisam ser avaliados.
Da mesma forma, sede excessiva, aumento importante da urina durante o dia, perda de peso sem explicação, inchaço nas pernas ou falta de ar também merecem atenção, porque podem indicar alterações que vão além da bexiga. Por isso, eu não recomendo que você simplesmente pare de beber água. Reduzir líquidos de forma exagerada pode causar desidratação, deixar a urina mais concentrada e até aumentar o desconforto urinário. O mais importante é observar o horário, a quantidade e o tipo de bebida consumida, principalmente no fim da tarde e à noite. Uma maneira simples de começar a entender o seu caso é prestar atenção em 3 pontos. Quando você acorda, a vontade de urinar é forte ou leve. A quantidade de urina é grande ou pequena. E você sente que acordou por causa da bexiga ou percebe que já estava desperto antes? Essas respostas ajudam a diferenciar situações muito diferentes. Quem elimina grande quantidade de urina várias vezes pode estar produzindo urina em excesso durante a noite. Quem sente muita urgência e elimina pouco pode ter uma bexiga mais sensível. E quem acorda primeiro e vai ao banheiro depois pode precisar investigar a qualidade do sono. Eu quero que você guarde uma ideia simples. Nem toda ida ao banheiro durante a madrugada tem a mesma origem. Quando você entende isso, deixa de procurar uma solução única para problemas que podem ser completamente diferentes. Agora que essa diferença ficou clara, eu vou ensinar a rotina de 3 minutos que pode ajudar a preparar o corpo para dormir, reduzir a tensão e observar melhor os sinais que aparecem durante a noite. Agora que você já entendeu que nem sempre a bexiga é a verdadeira responsável por acordar você durante a noite, eu quero ensinar uma rotina muito simples. Ela leva apenas 3 minutos e não foi criada para substituir um tratamento médico. O objetivo é ajudar o seu corpo a entrar no sono de forma mais tranquila, diminuir alguns fatores que favorecem os despertares e permitir que você observe melhor o que realmente está acontecendo. No primeiro minuto, vá ao banheiro sem pressa. Parece um detalhe, mas muitas pessoas chegam ao banheiro pensando apenas em voltar logo para a cama. Acabam fazendo força, prendendo a respiração ou levantando antes que a bexiga termine de esvaziar naturalmente. Eu prefiro que você faça exatamente o contrário. Respire normalmente, relaxe os ombros e o abdômen e deixe a urina sair sem tentar acelerar o processo. Quando o jato terminar, espere cerca de 20 a 30 segundos. Se ainda sentir uma pequena vontade de urinar, tente novamente, mas sem fazer esforço. Em muitas pessoas, esse pequeno intervalo permite que a bexiga esvazie um pouco mais, reduzindo aquela sensação de precisar voltar ao banheiro logo depois de deitar. No segundo minuto, ainda antes de ir para a cama, concentre-se apenas na respiração. Coloque uma das mãos sobre o abdômen e inspire lentamente pelo nariz. Em seguida, solte o ar devagar, por um tempo um pouco maior do que levou para inspirar. Não é necessário encher os pulmões ao máximo nem contar os segundos com perfeição. O mais importante é que a expiração seja lenta e confortável. Repita esse ritmo por aproximadamente 1 minuto. Esse exercício não serve para desligar a bexiga. O que ele faz é ajudar o organismo a sair do estado de alerta. Muitas pessoas passam o dia inteiro resolvendo problemas e, quando finalmente deitam, continuam mentalmente aceleradas. Outras vão para a cama já preocupadas, pensando: hoje vou acordar 3 vezes de novo. Essa expectativa aumenta a tensão do corpo e dificulta um sono realmente profundo. Quando a respiração desacelera, o cérebro recebe a mensagem de que é hora de descansar, e isso pode facilitar uma transição mais tranquila para o sono. No terceiro minuto, faça uma preparação simples para a noite. Verifique se o caminho até o banheiro está livre de objetos, deixe uma luz suave acesa, se necessário, e use um calçado firme caso costume levantar durante a madrugada. Essa pequena organização diminui o risco de quedas e permite que você volte para a cama com mais segurança. Antes de apagar a luz, faça também uma observação rápida. Pergunte a si mesmo: a que horas foi meu último copo de água? Tomei café, chá ou bebida alcoólica esta noite? Ontem, quando acordei, urinei bastante ou apenas algumas gotas? Essas perguntas parecem simples, mas ajudam a identificar padrões que muitas vezes passam despercebidos. Eu costumo dizer que o nosso corpo sempre deixa pistas. O problema é que a maioria das pessoas tenta encontrar uma solução antes mesmo de observar essas pistas com atenção.
Quando você dedica apenas 3 minutos para desacelerar, esvaziar a bexiga com calma e prestar atenção aos próprios hábitos, começa a entender melhor o que está favorecendo esses despertares. Talvez você perceba que o problema começou depois de mudar o horário de um medicamento. Talvez descubra que sempre bebe muito líquido pouco antes de dormir. Ou talvez note que acorda primeiro e só depois sente vontade de urinar. São detalhes como esses que fazem toda a diferença na hora de encontrar a solução mais adequada. Esses 3 minutos não prometem eliminar a noctúria de um dia para o outro, mas eles podem ajudar você a dormir de forma mais tranquila, conhecer melhor o seu próprio corpo e perceber sinais importantes que muitas vezes ficam escondidos na correria do dia a dia. No próximo momento, eu vou mostrar alguns hábitos simples que podem fazer uma diferença ainda maior quando são praticados durante o restante do dia, e não apenas nos minutos antes de dormir. A rotina de 3 minutos é um bom começo, mas ela funciona ainda melhor quando vem acompanhada de alguns hábitos simples ao longo do dia. Pequenas mudanças feitas de forma consistente costumam trazer mais resultado do que tentar resolver tudo apenas na hora de dormir. O primeiro ponto é observar como você distribui os líquidos durante o dia. Muitas pessoas passam horas bebendo pouca água e, no início da noite, tentam compensar tomando vários copos de uma só vez. O corpo não consegue armazenar todo esse excesso sem consequências, e parte dele acaba sendo eliminada justamente durante a madrugada. Em vez disso, procure manter uma hidratação equilibrada desde a manhã, reduzindo apenas o consumo de grandes volumes nas 2 ou 3 horas antes de deitar. Isso não significa deixar de beber água, mas evitar exageros no fim do dia. Também vale a pena prestar atenção às bebidas que podem estimular a produção de urina ou irritar a bexiga. Café, chá preto, chá mate, refrigerantes com cafeína e bebidas alcoólicas podem aumentar a vontade de urinar em algumas pessoas, principalmente quando consumidos à tarde ou à noite. Você não precisa eliminar tudo de uma vez. Faça um teste por uma semana, reduzindo essas bebidas no período da noite e observe se existe alguma mudança. Outro detalhe que costuma passar despercebido é o inchaço nas pernas. Se você percebe que os tornozelos ficam mais inchados no final da tarde, parte desse líquido pode retornar para a circulação quando você se deita. Os rins filtram esse excesso e produzem mais urina durante a madrugada. Nesses casos, descansar com as pernas levemente elevadas por 20 ou 30 minutos no final da tarde pode ajudar algumas pessoas. Caminhadas leves e movimentar as pernas durante o dia também favorecem a circulação. Se o inchaço for intenso, surgir de repente ou vier acompanhado de falta de ar, é importante procurar avaliação médica. Se você usa medicamentos diuréticos, nunca mude o horário ou interrompa o tratamento por conta própria. Às vezes, um simples ajuste feito pelo médico pode diminuir as idas ao banheiro durante a noite. Mas essa decisão precisa levar em consideração o motivo pelo qual o medicamento foi prescrito. Existe ainda um hábito que considero extremamente útil: observar o seu próprio padrão durante alguns dias. Não precisa fazer anotações complicadas. Basta registrar por uma semana aproximadamente a que horas foi o último copo de líquido, quantas vezes você acordou durante a noite e se eliminou muita ou pouca urina em cada ida ao banheiro. Em pouco tempo, alguns padrões começam a aparecer. É muito mais fácil encontrar uma solução quando entendemos como o problema acontece. Lembre-se de que o objetivo não é ter uma noite perfeita imediatamente. Algumas pessoas percebem melhora nos primeiros dias, outras precisam de mais tempo ou descobrem que existe uma condição de saúde que merece investigação. O importante é não ignorar os sinais do corpo nem acreditar que acordar várias vezes todas as noites é simplesmente uma consequência inevitável da idade. Agora que você já sabe quais hábitos podem ajudar, falta responder uma pergunta muito importante. Em que momento essas idas frequentes ao banheiro deixam de ser apenas um incômodo e passam a indicar que é hora de procurar um médico? É exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu que acordar várias vezes durante a noite não deve ser visto apenas como uma consequência da idade. Em muitos casos, pequenas mudanças na rotina realmente ajudam. Mas também existem situações em que o corpo está tentando avisar que alguma coisa precisa ser investigada. Eu recomendo que você procure uma avaliação médica se costuma acordar 2 ou mais vezes por noite durante várias semanas e isso está prejudicando o seu sono, o seu humor,
ou a sua disposição durante o dia. Dormir mal por muito tempo afeta a memória, a concentração, o equilíbrio e até a qualidade de vida. Também é importante procurar atendimento se você sentir dor ou ardor para urinar, notar sangue na urina, apresentar febre, dor nas costas, dificuldade para começar a urinar, jato urinário muito fraco ou a sensação de que a bexiga nunca esvazia completamente. Esses sinais precisam ser avaliados e não devem ser tratados apenas com mudanças de hábitos. Se além das idas frequentes ao banheiro você percebe muita sede, perda de peso sem explicação, grande aumento da quantidade de urina durante o dia, falta de ar, inchaço importante nas pernas, ou ronco intenso, acompanhado de pausas na respiração durante o sono, também é fundamental conversar com um profissional de saúde. Em alguns casos, o problema pode estar relacionado a doenças que precisam de tratamento específico. Mas eu gostaria que você terminasse este vídeo lembrando de 3 ideias muito simples. A primeira é que nem toda pessoa acorda porque a bexiga está cheia. Às vezes, o sono é interrompido por outro motivo, e a vontade de urinar aparece apenas porque você já despertou. A segunda é que uma rotina tranquila antes de dormir pode ajudar mais do que muitas pessoas imaginam. Esvaziar a bexiga sem pressa, desacelerar a respiração e observar os próprios hábitos são atitudes simples, mas que podem fazer diferença quando praticadas todos os dias. E a terceira é que conhecer o seu próprio corpo é muito mais importante do que procurar soluções milagrosas. Quanto mais você observa quando acorda, quanto urina, o que bebe durante o dia e como está a qualidade do seu sono, mais fácil será encontrar a verdadeira causa do problema. Hoje mesmo, antes de dormir, experimente colocar em prática essa rotina durante apenas uma semana. Observe como o seu corpo responde, sem ansiedade e sem esperar resultados imediatos. Às vezes, uma pequena mudança repetida diariamente produz mais benefícios do que uma solução rápida que nunca funciona de verdade. Agora eu quero saber de você. Quantas vezes, em média, você acorda para urinar durante a noite? Escreva aqui nos comentários. Eu gosto de ler as experiências de vocês, porque muitas dúvidas acabam sendo compartilhadas por outras pessoas que passam exatamente pela mesma situação. Se este vídeo foi útil, compartilhe com alguém da sua família ou com um amigo que também vive acordando durante a madrugada. E se você quer aprender mais sobre saúde, envelhecimento saudável e maneiras simples de cuidar melhor do seu corpo, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Antes de terminar, deixo um último lembrete. Este vídeo tem finalidade exclusivamente educativa e não substitui uma consulta médica. Nunca interrompa medicamentos, nem faça mudanças importantes no seu tratamento sem orientação de um profissional de saúde. Se os sintomas persistirem, piorarem ou vierem acompanhados de sinais de alerta, procure atendimento médico para receber uma avaliação adequada.